Na noite em que Jesus foi preso no Getsêmani, depois de ter rezado sozinho enquanto os seus apóstolos mais próximos dormiam, de ter suado sangue, de ter recuperado a orelha do soldado Malco cortada por São Pedro, nessa confusão toda, o evangelista nos narra que havia mais uma pessoa que é pouco lembrada. Diante da confusão dos soldados prendendo Jesus para levarem-no ao sinédrio, um jovem, segundo o evangelista, vestindo apenas um lençol, se apavora tanto com a situação que quando ele é agarrado pelos soldados, ele se despe do lençol, deixa o lençol para trás e sai nu no escuro da noite para fugir. Esse detalhe, ele só aparece no Evangelho de São Marcos, e a grande maioria dos estudiosos e biblistas defende que o próprio São Marcos, presente na situação, se retrata nessa cena. O autor do primeiro evangelho escrito começa a sua história fugindo e termina a sua história encarando a morte de frente, sendo arrastado pelas ruas de Alexandria com uma corda no pescoço. Hoje é o dia de São Marcos Evangelista. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda aqui da Patrono. Esse é o Todo Santo Dia do dia 25 de abril. E a gente vai ver a história de São Marcos, vamos falar sobre esse grande santo com o qual a gente tem contato o tempo inteiro na liturgia, além das nossas orações pessoais, da leitura da Lectio Divina. Mas vamos ver também os outros santos, então fiquem aqui para a história de São Marcos e no final, na segunda metade do vídeo, a gente vai ver todos os santos de hoje, são 13 elogios no dia de hoje. São Marcos nasceu em Cirene, no norte da África, bem aqui, ó. Opa, marquei errado. Cirene, no Egito. Tá bem embaixo, ó. Tive que mexer o mapa. Cirene, a mesma cidade de Simão Cireneu, né, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. A família de São Marcos era judia e provavelmente tinha algumas posses. A tradição identifica, por exemplo, a casa da mãe dele, Maria, como um local onde os apóstolos se reuniam. Aí já em Jerusalém, depois da ressurreição, o próprio autor dos Atos dos Apóstolos nos indica isso. Se eu não me engano, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, é, nós somos apresentados a Maria, aos apóstolos Pedro, São Paulo, São Barnabé, na casa de Maria, mãe de João, a quem chamavam Marcos. Algumas traduções vão dizer mãe de João, cujo sobrenome era Marcos ou cujo nome era Marcos. Então aqui estamos falando de João Marcos, filho de Maria, cuja casa em Jerusalém era de algum modo como uma sede, um local onde se reuniam. Possivelmente, inclusive, seja o famoso cenáculo que aparece nos Atos dos Apóstolos. A gente está no século I, esse mapa, inclusive, que eu mostrei para vocês, é desse século e mostra a divisão, vou trazer ele de volta, mostra a divisão do império, quem defendia quem, cada aspirante, digamos, cada possível novo imperador depois da queda de Nero, da morte de Nero, que é justamente o imperador do martírio de São Pedro e São Paulo. A gente está nesse século I, então muito próximo da época de Jesus e muito próximo, né, dentro da era apostólica. O apóstolo São Pedro e São Paulo vão conviver com São Marcos, e São Marcos aparece, portanto, na própria na cena de prisão de Nosso Senhor. Então, uma pessoa, um santo que já está inserido na vida de Nosso Senhor. Obviamente vai se tornar, vai aparecer mais, para a gente pelo menos, nos Atos dos Apóstolos para frente e na própria escrita do Evangelho. Os apóstolos, nesse período, eles saem de Jerusalém para evangelizar o mundo. E São Marcos está no meio disso tudo. Não como um apóstolo, mas como um companheiro dos apóstolos, como um discípulo deles. Ele é primo de São Barnabé. São Barnabé que acompanhou São Paulo nas primeiras viagens missionárias.
São Marcos vai com eles. São Marcos acompanha então São Paulo e São Barnabé na primeira viagem missionária, mas em determinado momento, a gente tem o registro disso nos Atos dos Apóstolos, ele volta para Jerusalém e São Paulo fica brabo com ele, fica irritado com isso e recusa levar São Marcos na segunda viagem. São Barnabé insiste que São Marcos merecia outra chance e São Paulo diz que não. Os dois discutem, se separam por causa de São Marcos. Então, São Barnabé e São Paulo acabam não seguindo viagem juntos nesse momento por conta desse debate. É uma das cenas mais humanas. São Paulo nos traz muito essa questão da humanidade, de como as contendas ou as opiniões diferentes podem existir dentro da igreja de forma santa ainda, ou seja, sem que isso seja divisão, sem que isso seja demoníaco. Essa é uma das cenas mais humanas, talvez, do Novo Testamento, dos Atos dos Apóstolos. 2 apóstolos brigando por causa de um jovem que fugiu. A gente tem também a disputa entre São Paulo e São Pedro, mas aí é uma disputa mais teológica, talvez menos humana, menos visceral, digamos, mais filosófica, teológica. Mas São Barnabé, de algum modo, estava certo sobre isso, porque São Marcos amadureceu e anos depois o próprio São Paulo escreve a São Timóteo pedindo que mandasse São Marcos até ele, porque ele me é útil para o ministério, segundo, né, aspas do próprio São Paulo. São Marcos se redime com São Paulo nesse quesito. Só que a grande relação de São Marcos ela não é com São Paulo ou mesmo com São Barnabé, mas com São Pedro. A tradição é unânime em dizer que São Marcos se tornou discípulo mais próximo de São Pedro em Roma. São Pedro chamava São Marcos de meu filho. Foi ali ouvindo São Pedro pregar sobre Jesus, noite após noite, que São Marcos escreveu seu evangelho. Então, o evangelho de São Marcos, ele é possivelmente, claro que nós temos aqui as memórias do próprio São Marcos, como a gente falou no Getsemane, nós temos no final de tudo isso a inspiração do Espírito Santo, quer dizer, tudo que está ali só está ali porque o Espírito Santo quis e assim providenciou. Mas, humanamente falando, é muito possível que boa parte daquilo faça parte das memórias de São Pedro contada a São Marcos. O Evangelho de São Marcos é o mais curto, mais direto e, de algum modo, mais urgente dos 4. Ele começa sem a genealogia de Nosso Senhor, sem infância, sem um prólogo teológico. Ele começa direto no batismo, ele narra a cena. Ele é o Evangelho da ação, digamos, ele é o Evangelho das memórias. Ele narra os fatos especificamente sem necessariamente contextualizar ou explicar eles, né? Ao passo que quando a gente vai para o último evangelho, São João, a gente vai ter muito mais a explicação, a interpretação já. Os estudiosos acreditam que foi o primeiro a ser escrito e que serviu de base, de algum modo, para São Mateus e São Lucas escreverem. Vejam, São Mateus, ele mesmo um apóstolo, tá? Mas escreveu posteriormente a São Marcos. Depois de Roma, São Marcos é enviado pelo próprio São Pedro para evangelizar Alexandria, no Egito. Voltemos ao nosso mapa aqui, ó. Vejam como a gente está aqui. A gente tem Cirene e a gente tem Alexandria. Então, enquanto nós temos apóstolos que vão para essas regiões aqui, vou diminuir um pouco para mostrar até Roma, né? Nós temos São Pedro e São Paulo fazendo essas viagens, São Paulo vindo para essa costa. Temos outros, como São Tomé, que vão para a Índia, nós temos apóstolos que vão subir para cá, temos São Tiago, que vai até a Península Ibérica. Mas aqui a gente está fazendo, ó, São Marcos ele faz esse caminho. Eu estou falando pro outro lado, talvez o microfone seja ruim. Eu nunca me lembro disso, me perdoem. Tem que botar o mapa mais na frente aqui para mim. Mas São Marcos, ele faz esse caminho, tá? Que é o caminho depois, por exemplo, que vai, não necessariamente São Marcos, a gente está falando, mas o legado do seu trabalho que vai evangelizar, inclusive, as outras regiões aqui, né? A própria Cartago, Hipona, né? Então, São Marcos é enviado a Alexandria. É aí que eu tenho que apagar isso aqui, senão daqui a pouco eu vou escrever de novo e aí já era, né? É enviado a Alexandria e ali ele se torna o fundador, de algum modo, o missionário, o apóstolo que funda a igreja de Alexandria, que vai ser uma das maiores e mais influentes da antiguidade, vai ser um dos 4 patriarcas, né?
quinto, se a gente pode considerar, é o Papa, né, em Roma, mas que está acima deles. Mas São Marcos é o fundador, né, é o primeiro patriarca de Alexandria, o patriarca da igreja copta, que existe até hoje no Egito, que é uma igreja sui-iuris, ou seja, uma igreja que está unida à Santa Igreja Católica. São Marcos permanece em Alexandria por quase 20 anos, edificando igrejas, formando sacerdotes, batizando milhares de pessoas, mas a presença católica irritava os pagãos. Em 68, quando São Marcos volta a Alexandria depois de uma viagem, os pagãos aproveitam esse momento de saída dele para preparar uma emboscada para a chegada. No dia 25 de abril, que naquele ano coincidia com uma festa pagã do deus Serapis, os perseguidores prenderam São Marcos, amarraram uma corda no pescoço dele e arrastaram ele pelas ruas de pedra de Alexandria. Seu corpo foi dilacerado, morreu durante o arrastamento. Os fiéis conseguiram resgatar o seu corpo antes que fosse queimado. Vejam só. Imaginem a cena, pensem nisso no dia de hoje, tá? A gente acha que a história da igreja, ou às vezes recebe críticas, nossa, a igreja era violenta. Vejam como o mundo era. E aí entendam como a igreja precisava se portar nesse ou naquele momento. Um bispo, imaginem o seu bispo diocesano hoje. Se isso seria minimamente imaginável, sendo arrastado com uma corda no pescoço até o seu corpo se destruir. Alguns séculos depois, uns bons séculos depois, quase 800 anos depois, 750, em 828 os mercadores de Veneza contrabandearam as relíquias de São Marcos para fora de Alexandria, escondidas sob camadas de carne de porco, é o que dizem, né, essa historiografia, para que os guardas muçulmanos não revisassem a carga. Lembrem que o Egito caiu sob os muçulmanos, todo o norte da África ficou sob os mouros. Eles levaram os restos dele para Veneza, construíram a Basílica de São Marcos, que é uma basílica linda, famosa em Veneza. Tá lá até hoje na praça mais famosa da Itália, talvez uma das. Inclusive, o patriarca de Veneza é considerado hoje também um dos sucessores, dos sucessores de São Marcos, justamente porque Veneza salvou as relíquias de São Marcos dos muçulmanos. Alexandria, hoje ainda, não dá para dizer que é uma cidade católica, enfim. É muito interessante que a gente veja, e isso também são coisas que quando a gente não estuda a vida do santo, a gente perde, que São Marcos ele não é apenas um evangelista, ele não é apenas alguém que aleatoriamente escreveu, ele não é um ghostwriter. Não, Deus contratou ele para que ele escrevesse um evangelho. Não, ele é um participante da história da igreja, um participante da história de Nosso Senhor, dos apóstolos. Ele está integrado àquilo ali. E ele escreveu memórias, biografias. Eu bato muito nessa tecla. Eu sei que eu tô me alongando aqui, eu vou terminar. Mas eu bato muito nessa tecla, especialmente no DPA, mas aqui também. Católicos, escrevam as suas histórias, registrem as suas pastorais, escrevam um diário, pede pro ChatGPT dizer, ó, eu vou te contar aqui e tu anota no meu diário. Porque a gente perdeu esse costume de anotar a nossa própria vida e aí o único registro que a gente vai ter, talvez, é o olhar de alguém sobre a nossa vida. Isso se ela for relevante o suficiente para isso. A gente só canoniza santos que têm registro, que podem ser de fato, é, cuja a vida pode ser atestada pelos registros. E se a gente está falando aqui de ter vida canonizável, tem que ser vida registrada. A Santa Igreja precisa ter acesso à tua vida. São Marcos nos lembra muito disso. Fortalece essa ideia de registrar, das comunidades fazerem isso. Os apóstolos e discípulos da primeira geração faziam isso e ensinaram as comunidades a registrarem a sua história. Hoje não é só o dia de São Marcos, apesar de ser claramente a festa mais importante do dia de hoje. Mas antes da gente entrar nos outros, sabe que eu vou ter que pedir o teu like e a tua inscrição para que tu compartilhe esse vídeo, especialmente se tu considera importante que os teus amigos saibam sobre os santos. Fala com eles sobre isso na tua roda de amigos, faz um comentário no dia de hoje, tá? Tomando um café com alguém, tá? Sei lá, tu tá na escola, tá no recreio, tá no lanche, conversa sobre isso. E se tu puder, aqui embaixo temos um QR Code
que ele vai te levar para uma página de colaboração. Então, um LivePix, tu vai poder ser colaborador mensal ou fazer uma colaboração pontual. O link da descrição vai para a mesma página e tem a chave de Pix também. Então, fica à vontade aí para tu fazer como preferir para ajudar todos os projetos aqui do Hub. O nosso segundo elogio hoje é de Santo Aniano de Alexandria, bispo de Alexandria. Portanto, a gente está falando de um sucessor também de São Marcos. O primeiro sucessor de São Marcos como bispo de Alexandria, segundo a tradição, foi Santo Aniano, que era sapateiro e foi a primeira pessoa a se converter quando São Marcos chega a Alexandria. Dizem que São Marcos machucou a mão e Santo Aniano o curou, cuidou dele, se impressionando com a fé do apóstolo. Santo Aniano governou a igreja de Alexandria por mais de 20 anos após o martírio de São Marcos. Morreu no finalzinho do século I. Santo Estevão de Antioquia, bispo e mártir. Olha, hoje a gente está batendo aqui. Antioquia também é uma dessas sedes de patriarca, né? Antioquia foi fundada também por São Pedro, que depois morre em Roma, se torna bispo de Roma. Santo Estevão, então, sucessor de São Pedro, mas já no século V, foi assassinado por uma facção dentro da própria comunidade durante as disputas cristológicas do Oriente, ali depois do Concílio de Calcedônia, no ano 450, 451. São Febádio de Agem, bispo de Agem na Aquitânia, né, na França, no século IV, foi um dos grandes combatentes do arianismo naquela região. Escreveu um tratado contra os arianos, e que é uma das fontes teológicas anti-ariana mais conhecidas do Ocidente. São Clarencio de Vienne, na Borgonha, no século VII, foi bispo também. Hoje é dia de grandes bispos. Governou a diocese com fidelidade pastoral, é o que nos diz o elogio, mas não temos muitas informações. Outro bispo, mas esse que também foi abade, São Hermínio de Lobes, na Bélgica. Além de pedir a todos esses santos bispos intercessão pelo teu bispo, peçam hoje a Santo Hermínio de Lobes, especialmente pela Igreja da Bélgica, tá? Muito. É um problema bem grande para a Santa Igreja hoje. Foi o bispo, então, no século VIII. Administrou o mosteiro de Lobes e a diocese durante um período turbulento da história dos francos. Aí nós temos na sequência, no sétimo elogio, uma santa abadesa, Santa Franca de Piacenza, uma abadesa cisterciense na Emília-Romana, no século XIII. Ela entrou muito jovem no mosteiro e se destacou desde sempre pela austeridade, pela vida contemplativa, e as fontes nos escrevem visões místicas, inclusive, e um dom especial de conselho espiritual. Morreu em 1218. São Pasícrates foi soldado romano martirizado. Deixa eu ver uma coisa que eu tô com. Ó, Ontem isso aconteceu também, eu não sei qual. Tô com algum problema aqui. Talvez seja no site. São Pasícrates e São Valenciano são mártires do terceiro elogio. Então, a ordem tá um pouco bizarra aqui, tá? Não, aqui embaixo a ordem vai estar certa, não se preocupem. Morreram durante a perseguição de Diocleciano, tá? Aí então, no nono elogio, temos o beato Bonifácio Valperga, foi bispo de Aosta. Nós temos muitos santos bispos de Aosta na Itália no século XIII. Depois dele temos os beatos Roberto Anderton e Guilherme Marsden, que foram mártires sob Elizabeth I em 1586, né, aquele famigerado período dos anglicanos matando católicos por serem católicos. Temos São Pedro de José Betancourt, um santo das Ilhas Canárias, são parte da Espanha, imigrou em 1600 e no século, ele nasceu em 1626, emigrou para Guatemala e ali se dedicou a cuidar dos pobres, dos doentes, dos marginalizados. Fundou hospitais, escolas e abrigos em Antígua, na região de Antígua. E foi o primeiro santo da América Central a ser canonizado. Morreu em 25 de abril de 1667, e canonizado por São João Paulo II em 2002. Uma das últimas canonizações de São João Paulo II, provavelmente faleceu em 2005.
E aí, então, vejam que curioso, a gente tem dois elogios que não são originais do Martirológio, portanto são das atualizações, que é o de São João Batista Piamarta, um italiano da Brécia, sacerdote que fundou a Congregação da Sagrada Família de Nazaré, além do Instituto de Pequenos Artesãos, que cuidava de jovens para que recebessem uma educação religiosa e aprendizagem do ofício. E também temos os Beatos Mártires cristeiros André Sola e Molist, José Trindade Rangel Montano e Leonardo Pérez Larios, também canonizados, beatificados depois da última revisão do Martirológio. Me conta aí qual desses santos te chamou a atenção, com qual deles tu te identifica mais, qual história, o período histórico te interessa mais, e se tu sabia todas essas coisas sobre São Marcos que nós falamos hoje. Deixa o teu like e a tua inscrição, colabora com esse Pix aqui se tu puder, e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau!